E aí, pessoal, mais uma vez nós estamos aqui na FITABS 2025, na Estação do Conhecimento do Instituto Reuso de Água. Hoje, meu convidado é Marcos Valero, mais do que um grande profissional, um amigo, né, a quem eu tenho uma dívida de gratidão. Né, num determinado momento da minha vida, eu fiz uma transição de trabalho e ele foi um mentor para mim. Né? Marcos é um doutor, né, em saneamento, conhece muito de tecnologias anaeróbias, mas não só isso. E eu não tenho dúvidas que essa conversa vai ser muito edificante aí para a tua vida profissional. Marcos, primeiramente eu quero dizer obrigado. Obrigado por esse tempo, pela generosidade que eu sei que é compartilhar isso que você construiu, esse legado de conhecimento que você construiu ao longo da sua carreira. Eu te admiro, eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com você. Cara, eu vou chorar, hein? Não, mas de fato, eu tenho um enorme respeito por Luiz Bezerra, tive o privilégio de trabalhar com o Luiz Bezerra por 4 anos. Além de um profundo conhecedor de tecnologias, ele é um profundo conhecedor da indústria, né? Ele conhece os ativos que vão receber a água de reuso, ele tem um perfil talvez único entre os consultores de mercado. Para mim é um privilégio estar aqui. Isso aí. Então, Marcos, bem-vindo ao nosso sprint, né? E você, fique atento, se você gosta desse tipo de conteúdo, que hoje vai ser uma aula mesmo, nós vamos mergulhar no mundo do tratamento, ok? Eu peço que você curte e compartilhe. E vamos lá. Bom, Marcos, é inegável o movimento que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Ontem a gente estava conversando offline e você traz um dado que desde a sua formação, você nunca tinha visto um movimento em favor, em prol do saneamento como nós estamos vivendo nesse tempo agora. Né? Correto. O novo marco do saneamento que traz essa força, esse incentivo estatal, privado, com aporte financeiro da ordem dos bilhões, no plural, de reais. Mas as estruturas de saneamento do Brasil, em grande parte, né, nós temos muitas cidades que o porte supera em muitas vezes cidades grandes, ditas como grande, na Europa, Sim. por exemplo. E quando a gente fala em grandes volumes, nós estamos falando em grandes estruturas, né? Sim. Lodos ativados, reatores SBR, mas com volumes reacionais muito grandes. Então, o que a gente tem notado, e eu quero agora pegar a sua visão primeiramente genérica sobre tecnologia, uma necessidade ou uma certa fome do mercado por tecnologias que diminuam o footprint, que diminuam a área. Então, Sim. Em primeiro lugar, antes da gente mergulhar nas tecnologias, qual que é a tua visão, por exemplo, sobre o ponto de vista da viabilidade técnica? O que há no mercado hoje, não só na Veolia, em relação à viabilidade técnica de grandes estações, por exemplo? Ou você, por exemplo, é um defensor do tratamento descentralizado, né? Traz um panorama geral de como tecnicamente a gente pode resolver essa lacuna aí desses 50% de falta de cobertura. Perfeito. Uma pergunta bastante abrangente. Sim. Vamos começar. Não existe o certo entre descentralizado e centralizado. Tudo depende de quais são os objetivos de tratamento. Perfeito. À medida que a régua de qualidade é aumentada, onde você, por questões questões regionais e questões regulatórias, você precisa não apenas precisa ampliar a capacidade hidráulica de uma planta, mas também chegar numa qualidade de efluente tratado mais restritiva. Eu acredito firmemente que sistemas centralizados são melhores do que sistemas descentralizados. Enquanto que, por características regionais, a qualidade do efluente a ser tratado não é tão alta e que você tem invasões menores, sistemas descentralizados se ajustam melhor. Então, esse é o primeiro entendimento. Sobre a questão da universalização, de fato, somente a Sabesp vai investir mais de 60 bilhões de dólares entre obras de coleta de esgotos e tratamento e outras obras, obviamente, que não se confinam apenas ao tratamento de efluentes, mas verdadeiramente nós estamos vendo um movimento talvez único, de investimentos maciços com universalização, que são também acompanhados com maiores ambições do ponto de vista de qualidade. E se observar bem, as plantas que foram construídas na década de 80, tipicamente, como as 5 grandes plantas da região metropolitana de São Paulo, a planta que foi construída em Franca, a planta que foi construída em São José dos Campos, são tecnologias que não conseguem mais atender
hidraulicamente e também do ponto de vista de qualidade do efluente que nós, como população, ambicionamos e que estão sendo regulados. Perfeito. É. Então, dentro desse contexto, e eu quero começar com a primeira dela. Então você fala em atendimento hidráulico, isso significa ampliação de plantas ou novas plantas. Sim. E por um outro lado, qualidade. Qualidade, ou seja, sim. E aí eu vou me atrever a tocar o ponto dos nutrientes. Então, Perfeito. no primeiro bloco agora eu quero entender o seguinte: o que a Veolia tem para aportar nesse cenário, por exemplo, onde a gente enxerga algumas tecnologias de granulação aeróbia ou crescimento aderido, que vem com essa promessa de diminuição de footprint. O que a Veolia tem para aportar, né, nesse sentido? Eu sei que vocês são gigantes no reuso, né? Mas eu sei também, mas eu quero que a audiência perceba isso a partir de você que é um especialista. O que está na cesta, o que está na prateleira de soluções para resolver esse problema? Ou seja, ampliar capacidade de tratamento, talvez sem necessariamente ampliar concreto, mais tanque. Exatamente. Ou novas plantas dentro de cenários urbanos que necessitam de espaço mais confinado. Afinal de contas, a Veolia tem ou não tem oferta para isso? Tem. Inclusive, nós temos uma visão estratégica chamada Green Up. Dentro das plataformas de crescimento da Veolia, a principal delas chama-se intensificação de processos biológicos, que é justamente a fazer a aderência do nosso portfólio de tecnologias à necessidade observada de você fazer muito mais com menos. Perfeito. Ou seja, sem precisar construir novas unidades de concreto, você conseguir extrair, ou você conseguir tratar muito mais efluente, porque afinal faz parte dos investimentos a construção de mais redes coletoras, mas além de ampliar a capacidade hidráulica, também você conseguir alcançar uma qualidade de efluente melhor. Agora vamos sair do nível de helicóptero e vamos pousar nas tecnologias. Ótimo. Nós temos, basicamente, dentro da iniciativa de intensificação de processos biológicos, 4 plataformas tecnológicas. Primeiro, as baseadas em biofilme, que é tudo que nós temos da nossa herança Anox Caldness, que é o MBBR, que é o Raibas, que é um MBB lodos ativados convencional com biofilme aderido. Nós temos toda uma discussão da questão do plástico e troca de carriers por carriers que não sejam poliméricos, né? Porque nós estamos muito preocupados com aquilo que vai vir de regulação do ponto de vista de microplásticos, né? E também desenhos que conseguem agregar até 50% de capacidade hidráulica, conseguindo alcançar remoção de nitrogênio e fósforo de infraestruturas que previamente não tinham essa capacidade. Ótimo. E também temos a tecnologia BioSteer Duo, que ela combina biofilme ativo com uma camada de estireno, né? Onde você gera um clarificado no topo, 4 horas de tempo de residência. Então, essa é a primeira plataforma, biofilme. Perfeito. Que ele pode ser com leite... Aquilo que a gente, lá no Metcalfe, encontra como crescimento aderido. Crescimento aderido. Ótimo. Você aumenta o inventário de biomassa dentro de um sistema... Dentro do mesmo tanque. Dentro do mesmo tanque. Você aumenta a quantidade de boquinhas, você aumenta o inventário de biomassa ativa dentro do reator biológico e podendo, novamente, repetindo, ampliar a capacidade de uma planta que previamente só removia carbono, você aumentava em 50%, e além disso você dá a capacidade de remover nitrogênio e fósforo. Uau! Essa é a nossa primeira plataforma. A primeira plataforma. Biofilme. A segunda plataforma de tecnologia da Veolia é a relacionada com membranas de ultrafiltração associadas a reatores biológicos. Que é a família ZIWID. Que é essa família ZIWID, Membrane Bioreactor ZIWID, com mais de 30 anos de legado. A primeira planta fornecida no Brasil em 1999, Happy Harry, 2000 Natura, e hoje com mais de 40 referências espalhadas pelo Brasil. Né? Essa é também uma plataforma muito importante, porque além de ter uma intensificação de processo, porque nós conseguimos operar com concentrações de 8, 10 gramas por litro no reator biológico, você consegue também produzir permeados de excepcional qualidade, que sempre vão ser, sempre não, mas
tipicamente vão atender as demandas mais restritivas, como por exemplo, quando você tem que lançar um efluente num corpo receptor de classe 2 e com vazão tímida, como também, e é óbvio e é amplamente utilizado no Brasil, para a produção de água de reuso, alguma parte elementar da produção de água de reuso. Eu quero te fazer uma interrupção e só fazer um destaque para a audiência que, por exemplo, criou-se já no inconsciente coletivo que MBR só serve para reuso, o que não é verdade. O que não é verdade. Por exemplo, eu tenho 2 clientes e esses 2 clientes têm membranas ZWID, né? Um de pequeno porte, 8 metros cúbicos por hora, outro de grande porte, 160 metros cúbicos por hora, ambas em alimentos e bebidas. E usam o MBR com que finalidade? Primeiro, para ter um footprint menor, mas segundo, para ter uma qualidade de água que se adeque à classe do rio a qual estão lançando. Correto. Então, exatamente o que você está falando. Ou seja, em nenhum dos casos nós estamos falando de reuso, mas nós estamos falando do quê? De plantas altamente compactas através da intensificação que a membrana promove. Né? Ou seja, para fins didáticos, né? Você sai aí de entre 3 e 5 gramas litro de um típico cloro ativado em concentração do licor misto, podendo superar 10 a 12 gramas litro, o que é, ou seja, um grande aumento de eficiência. Fazer mais com menos volume. Exato. E é um viabilizador de investimento. Nós temos um caso em Bebedouro de uma fábrica que, por razões de acesso à matéria-prima, quis se localizar às margens de um rio cujo Q710, que seja, a vazão de recebimento do efluente era muito tímida, muito baixa. E somente com a tecnologia MBR alcançou uma qualidade de efluente que fazia com que esse rio permanecesse dentro da classe 2, de modo que eles conseguiram ter a licença de instalação. Estamos falando do mesmo cliente. Falando do mesmo cliente. E aí está o MBR, que não é um caso de reuso, mas é um caso do quê? De planta compacta e altíssima qualidade. Né? Viabilizador de investimento. Viabilizador de investimentos. Qual seria a terceira plataforma? Não, eu gostaria de explorar um pouquinho mais sobre a segunda plataforma, que é uma das grandes inovações que nós estamos, inclusive, implementando num projeto em Vitória, que vai trazer água de reuso de excepcional qualidade para um polo siderúrgico, que é a combinação. Que você falou uma coisa muito importante, granulação de lodo, né? A formação de lodos densos, assim, entidades biológicas muito mais ativas. É o seguinte, nós temos a tecnologia Memdense. Do que se trata a tecnologia Memdense? É a combinação da plataforma ZWID, MBR, com os Indense. O que é o Indense? É um hidrociclone, e desse hidrociclone, quando você tem a retirada de lodo de excesso, você manda para um hidrociclone, onde com vazões, com taxas de aplicação, com taxas hidráulicas conhecidas e fixas, você consegue fazer a seleção de um lodo mais denso e o descarte do lodo menos denso e menos ativo. Quais são as grandes contribuições da combinação dessas tecnologias? O lodo mais denso, ele é muito mais ativo. Isso permite que o desenhista consiga desenhar unidades ainda mais compactas. Se o MBR, você já conseguiria dobrar ou quase triplicar o MLSS? O MLSS, e reduzindo proporcionalmente o volume do reator biológico, com uma biomassa muito mais ativa, abre enormes oportunidades de você reduzir o volume do reator ainda mais. Eu queria que você descesse mais profundo nisso aí, porque esse é um conceito novo. Pouco dominado entre muitos processistas. O conceito de densificação do lodo. Ou seja, explora um pouco mais. Então, assim, o hidrociclone, ele é um promotor de uma seleção natural aí? Você está selecionando quem é mais denso em detrimento dos menos densos. Seria isso? Seria isso, né? Seria isso, e ele é parte aí que da importância de você entregar os seus desafios para mãos apropriadas. Porque o hidrociclone, ele é uma parte fundamental da estratégia de densificação de lodo. Ele sozinho não resolve o problema. Porque é o seguinte, de fato, o hidrociclone, quando você aplica o lodo sob condições hidráulicas conhecidas, você vai fazer uma espécie de controle do SVI. Como é que é o SVI mesmo em português? Índice volumétrico do IVL, né? Você vai fazer volumétrico index. Se você consegue fazer um controle do IVL, você vai fazer com que o IVL permaneça em torno de 120, ok? Que já traz enormes vantagens. Agora, se você quer destravar todo o potencial da densificação de lodo e ter um lodo muito mais ativo, você tem que combinar o hidrociclone com o desenho do reator biológico. No reator biológico, você tem que ter as ferramentas necessárias e o conhecimento de causa para você conseguir produzir condições de, em inglês, feast famine,
alteração de condições de grande oferta de matéria orgânica, ausência de matéria orgânica, que são partes importantes, né, para você conseguir formar um lodo mais denso, quase que granular e até em alguma pequena fração granular, para que no hidrociclone, nessa processo de separação, você consiga ter um lodo com IVLs em torno de 50. Então imagine só um MBR, onde você tem um lodo quase que granular, muito denso, com muita inventário de biomassa e atividade. Isso traz enormes vantagens do ponto de vista de você conseguir reduzir o volume do retrobiológico. Mais do que isso, um lodo muito mais denso, ele é menos viscoso. Isso é fator alfa. Você consegue transferir muito mais oxigênio, certo? Mesmo com concentrações de lodo muito altas. Terceiro, é um lodo mais filtrável para as membranas. Você reduz a frequência de limpezas químicas. Limpeza química está muito conectada com a longevidade da sua membrana. Nós estamos conseguindo dar garantias de 20 anos de vida útil das membranas, que também combinação. Nessa combinação. Então, é assim, nós continuamos evoluindo no conhecimento, nós continuamos construindo na curva de entendimento da aplicação e estamos levando o MBR para novos limites de operação, reduzindo custos operacionais, aumentando o tempo, a vida útil da membrana e reduzindo o volume do reator biológico a consumo energético menor. Perfeito. Então, somente para a audiência não se perder, nós já falamos da primeira plataforma baseada em biofilme. Baseada em biofilme. Com a Nox Caltness e suas variantes. Segunda plataforma, a família de membranas com a introdução de hidrociclonagem, né, para densificação. E o que mais nós temos aí de novidade? Terceiro, nós temos a plataforma da membrana que respira, que é o Membrane Aerated Bioreactor, MABR, que é o nosso Zilang, né? É uma tecnologia extraordinária quando você necessita intensificar um processo com eficiência energética. E aí eu vou dar um exemplo. Suponha que você tem um sistema de lodos ativados, plug flow, ok? Que ele é somente aerado e ele cumpre com um papel que no Brasil tipicamente é de entregar DBO menor que 60. Vamos dizer porque questões regulatórias, vamos dizer não, as questões regulatórias que algumas regiões do Brasil estão impondo que essa planta cumpra com a necessidade de tratar uma vazão mais alta e remover o nitrogênio. Como é que você consegue fazer isso sem a necessidade de colocar capacidade de sopradores adicionais, sem necessitar colocar mais sopragem? Se você elege uma primeira zona que previamente é aeróbia para ser como anóxica, e nessa zona anóxica você instala essas membranas que respiram, o que é uma membrana que respira? Que ao invés de você produzir vácuo e produzir um permeado, um canudinho que você puxa água, você sopra ar do lumen da membrana para fora. Na superfície da membrana você vai formar um biofilme. Aí forma-se um biofilme, que é uma estrutura parecida com cogumelos, né? Nunca é que nem está naqueles desenhos lá que é uma reta. Ele forma um cogumelo. O que acontece? A amônia é uma molécula muito menor do que uma matéria orgânica, uma glicose, por exemplo. Então ela difunde muito melhor. Então, tipicamente, a nível de superfície dessa membrana que respira, que recebe oxigênio, vão formar biofilmes muito nitrificantes. Lodos ativados de aeração prolongada, se você fazer aquela análise de Fish, você vai que um lodo muito nitrificante vai ter aproximadamente 4%, né, delas como autótrofas nitrificantes. No nosso Zilang, você vai ter uma população de 15 a 20% como nitrificantes. São absolutamente eficientes no processo de nitrificação. Vamos fazer uma pausa aqui, porque eu sou um apaixonado pelo Zilang, né? Um pouco antes de eu sair para abrir a Lagoas, eu me dediquei a estudar um pouco. Eu queria que você ampliasse um pouco a nossa audiência. Nós estamos aqui fazendo mergulhos e voltando à superfície. Explica um pouquinho o que está por trás do Zilang. Por exemplo, passa o ar, mas que tipo de molécula gasosa atravessa a membrana? Se todo o ar atravessa, se parte do ar atravessa, ela é uma membrana seletiva, não é uma membrana seletiva? Qual é o segredo? Ela não é uma membrana seletiva, ela vai passar, você insufla ar o grande segredo é você nunca perder o nexo econômico, ok? Então, a grande proposição da terceira plataforma é você conseguir prover intensificação de processo com redução do consumo energético, ok? Então não é uma membrana seletiva, é uma membrana onde o ar vai passar, mas você faz um controle do ar insuflado, né, pela concentração de oxigênio dissolvido no licor misto, né,
e pela pressão. O que você deseja é passar só o ar necessário para que você consiga fazer a nitrificação. Então é pouquíssimo ar, ok? E aí a nível de biofilme você vai ter a nitrificação, e aí o nitrato que é formado a nível de biofilme, quando ele encontra o licor misto, ele vai encontrar matéria orgânica, porque você está vindo da primeira zona, e você vai desnitrificar. Então, necessariamente, todo o sistema de MABR é um sistema de nitrificação, desnitrificação simultânea. Ou seja, se eu medir o RP no licor misto, eu vou encontrar um ambiente oxidativo ou redutor? Anóxico. Anóxico. Ou seja, eu disponibilizo oxigênio apenas no biofilme. On demand. Uau. Então, e como você consegue fazer isso a nível de... É uma membrana de ultrafiltração, né? Então, como você gera ultrabolhas, não sei se essa expressão existe, mas me permita aqui, você consegue isso fazer com enorme eficiência energética. Você tem uma taxa de transferência 6 vezes superior àquela que é de difusores de bolha fina. Sim? Então você faz com enorme eficiência energética, faz nitrificação, desnitrificação simultânea. Isso. Excelente. E a terceira proposição de valor dessa terceira plataforma é a seguinte: é a tecnologia perfeita para você trocar o pneu com o carro andando. Porque você pode pegar uma zona anóxica e, como você sabe da plataforma Seaweed, porque o desenho obedece o mesmo racional, você pendura as membranas. Então você consegue instalar as membranas sem ter insertos internos e você consegue agregar essa capacidade de nitrificação, desnitrificação simultânea com o reator engajado. Uau. Então essa é a nossa terceira plataforma de intensificação de processo. E o super interessante é que também conseguimos associar esse sistema com sistemas de indens, né? Então, também você consegue densificar o load, fazer muito mais com menos e com muita eficiência energética. Então, perceba que dessas 3 plataformas, nós conseguimos atender quem está pensando numa água de excepcional qualidade com reuso, nós conseguimos atender aquele que precisa chegar num efluente de descarte de alta qualidade com eficiência energética, e a gente consegue também atender com os biofilmes, quando você precisa incrementar a capacidade hidráulica e também a remoção de nitrogênio e fósforo com 50%, 60% a mais do que aquela infraestrutura pode dar. Então é uma plataforma bem interessante. Você falou em 4 plataformas. Tem a última. Vamos lá. Que é a nossa plataforma Hubgrade. A plataforma Hubgrade é o seguinte: até hoje nós testemunhamos automações que você popula o sistema com instrumentos, também pode ser analíticos, e aí você gera reports que vão guiar o engenheiro e o operador a tomar decisões no sentido de aumentar a produtividade. Agora nós estamos indo para um outro patamar, onde a inteligência artificial e machine learning estão fazendo com que essas informações que são coletadas entrem no nosso black box, que é programado por nossos especialistas, utilizando também inteligência artificial para dar autonomia de operação. Então as plantas, a automação está começando a gerar autonomia para que a própria planta busque aperfeiçoamento operacional para aumentar a produtividade da planta. E, se combinada com essas tecnologias das 3 plataformas, ela eleva ainda mais a capacidade de intensificação. Nós estamos passando por um momento de revolução de capacidade digital com a inteligência artificial e com o machine learning. Perfeito. Bom, a nossa conversa ela foi evoluindo e você acabou tocando temas até do meu segundo bloco, né? Ou seja, ao mesmo tempo que essas tecnologias estão trazendo benefícios de footprint, através da intensificação dos processos biológicos, algumas delas também trazem o benefício da remoção de nutrientes. Sim. Então, só para a gente ir para o final, eu queria que você destacasse quais delas, então, quando o cliente levanta a mão e fala: olha, eu tenho uma planta tradicional para remoção de matéria orgânica, mas eu agora preciso remover nitrogênio e fósforo. Quais ferramentas você tiraria da sua caixa de ferramentas para poder resolver esse tipo de problema? As 3 plataformas, as 3 plataformas, e sendo que não necessariamente elas precisam ser aplicadas para a remoção de nitrogênio e fósforo, certo? Mas que elas foram principalmente concebidas para trazer essa capacidade, né? Vou começar pela terceira, aquela que é mais tem mais vocação. Mais vocação é as membranas que respiram. Perfeito. A tecnologia MABR Zilang. Porque é justamente isso, é você dar uma capacidade de nitrificação e desnitrificação
inclusive sem ter que o cliente construir tanque anóxico, né? Por exemplo. Sem ter que construir, não precisa fazer nada. Transforma, se o tanque for grande, você transforma algumas zonas em zonas anóxicas para que isso possa acontecer. E com a densificação de lodo, você consegue trazer mais inventário de biomassa ativa para o reator biológico, de modo que a parte aeróbica seja mais eficiente. Seja mais eficiente. E que o clarificador que vem a jusante, por você ter um SVI de 60, 50, você desengargala o clarificador secundário. É uma tecnologia impressionante. Bom, Marcos, primeiramente eu queria te agradecer. Foi uma aula, né? E eu não esperava nada diferente disso. Poxa. Né? E foi um passeio, né? Por coisas tão... com tanta novidade, né? Essa mistura de técnicas de operações unitárias com a finalidade, talvez, não de ficar ampliando mais tanque, mas de resolver um problema intrínseco dos lodos ativados, né? Que é alta produção de lodo muitas vezes muito viscoso, muito volumétrico. Muito volumétrico, né? Sim. Então, eu particularmente me aproveitei disso. Acho que realmente é uma escolha muito interessante que a Veolia está fazendo. E eu queria deixar você com palavras finais aí, te agradecer mais uma vez. Tá bom. Olha, eu milito nessa área desde o final da década de 90. E uma das coisas que muito me estimula é que a geração de conhecimento e a produção de tecnologia disruptivas não para, né? Eu fico absolutamente feliz de saber que eu tenho que permanecer estudando, né, para poder trazer a inovação que tanto o nosso mercado precisa. 2, o trabalho que você faz é excepcional. Para mim é um baita orgulho estar aqui com você, podendo dividir um pouquinho da nossa experiência e também para aprender. Muito obrigado. E você, então, continue aí nos assistindo. Cada sprint realmente traz um aspecto diferente das necessidades de tratamento, saneamento, universalização e reuso. Nós já abordamos de tudo, de regulação às tecnologias. Eu realmente saio daqui cheio, transbordante aí, com tanta novidade tecnológica. E nos vemos no próximo sprint aqui na nossa Estação do Conhecimento, FITABS 2025. Até lá. Obrigado.